Irmãos, abrirem as suas Bíblias, livro de Êxodo, capítulo 14, verso 5 até o verso 14. Êxodo 14, do verso 5 até o verso 14. Lerei, acompanhe sua Bíblia. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua santa palavra. Há mais de 400 anos, mais ou menos 400 anos do momento dessa história que eu li agora, Deus chamou um homem e fez uma promessa a ele. Deus prometeu a ele uma grande descendência e uma terra. Você lembra o nome deste homem? Abrão, ou Abraão. E Deus também disse para ele que este povo, esta grande nação que viria dele, seria peregrino em outra terra e seria servo, escravo e seria afligido por 400 anos. Mas que ele, Deus, iria libertar esse povo com grandes riquezas. Deus falou isso há mais ou menos 400 anos do que está acontecendo aqui no livro de Êxodo. Por isso há uma profunda relação dessa promessa feita a Abraão e o Êxodo. O povo no Êxodo estava grande, de tal forma que o texto bíblico nos diz que aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Esse verbo se multiplicaram, pode também ser traduzido como enxamear. Eles eram um enxame ali no Egito. E quando nós lemos em Êxodo 1, nós podemos ver que é Deus que está por trás dessa multiplicação, desse crescimento do povo. E a coisa fica tão séria quando se levanta um novo faraó no Egito, que não conhecera José. Ele diz que o povo é mais numeroso e mais forte que os egípcios. E por isso o povo começa a ser afligido, de tal forma que o texto diz que eles gemiam sob a servidão, e por causa dela eles clamaram a Deus, eles clamaram e o seu clamor subiu a Deus, e Deus lembrou-se da sua aliança que fez a Abraão, Isaque e Jacó.
E então, a partir daí, inicia-se o processo do chamado de Moisés e a disputa com o faraó. Imagine você sendo escravo, afligido no Egito, e daí você escuta que Deus, ou melhor, que vem um homem relatando que Deus falou com ele, que Deus o chamou e que Deus vai libertar o povo. Isso é fonte de esperança. E aí várias maravilhas são feitas pelo Senhor com o propósito de anunciar o seu nome em toda a terra no Egito. E aí Moisés torna-se famoso aos olhos do povo e dos egípcios. E aí começa aquele processo. Moisés pede para Faraó, para o povo ir. Faraó diz que não. Em algum momento parece que Faraó vai deixar. Faraó volta atrás. E aí está acontecendo as pragas, até que chega a última praga, onde é instituída a Páscoa, a festa de pães asmos, e o povo é liberto do Egito com muitas riquezas. E aí é relatado em Êxodo 13 que Deus estava com o povo, os guiando de dia com uma nuvem, à noite com uma coluna de fogo. E então nós chegamos no texto de Êxodo 14, verso 1 a 4. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. O texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Deus dá uma ordem para Moisés que o povo faça uma coisa que é uma estratégia aparentemente tola: se acampar em frente ao mar. A localização exata ali nós não sabemos, mas o ponto é em frente ao mar, sem nenhum lugar para fugir. Deus diz, humanamente falando, parece tolo, mas Deus tem um propósito com isso. E aí o texto prossegue, versículo 3: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Essa era a estratégia de Deus para fazer Faraó pensar que eles estavam desorientados e levá-los a persegui-los até lá e mostrar o seu grande poder, manifestar ali por meio de um milagre. Diante disso, o tema deste sermão nesta manhã é: confie na grandiosa salvação do Senhor. E aí por culpa minha, não foi aí no folheto a última parte da proposição, sem murmurar. Confie na grandiosa salvação do Senhor, sem murmurar. Desta feita eu não vou fazer típico sermão que eu gosto de fazer por pontos. Eu irei ir expondo o sermão, e ao longo da exposição irei fazendo algumas aplicações. O texto começa dizendo, no verso 5: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia. Rei do Egito e Faraó são termos intercambiáveis para a mesma pessoa. Você deve perguntar: sendo anunciado ao rei do Egito que o povo fugia? Faraó não sabia que o povo estava fugindo? Não foi ele mesmo que chamou o povo e disse para eles irem? É que, provavelmente, Faraó, ele pensava que o povo iria servir a Deus e retornaria. Foi isso que Moisés pediu. Percebendo que o povo passou alguns dias, o povo não retornou, Faraó percebeu: opa, o povo não vai voltar, o povo está fugindo. Então, o coração dele, versículo 5, acompanhe na sua Bíblia: mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. Então, o coração de Faraó é mudado. No versículo 4, Deus já disse que endureceria o coração de Faraó. É interessante aqui que o texto faz uma referência ao coração dos servos. Até agora, o texto tinha falado dos servos já em Êxodo, mas nenhuma referência ao coração deles. E aqui nos fala que não só o coração de Faraó, mas também o dos servos, está ali contra o povo.
A ideia que Moisés parece dar é que toda a cúpula ali dos egípcios está indignada, está com raiva. E aí não é à toa que há um diálogo registrado. E disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Há essa ideia de conversa entre eles. Eles estão ali se questionando o que a gente fez. Pensem, irmãos, se nós temos um país em que grande parte dos serviços são feitos por escravos, o que vai acontecer se esses escravos forem embora? Prejuízo. Vai ficar difícil de fazer as coisas. Então é um momento muito difícil. E eles nós fizemos uma coisa tola, deixando que eles fossem embora. E então o texto prossegue, versículo 6: e aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Seu carro aqui, e às vezes que irão aparecer carro, logicamente não é um carro como o que nós temos hoje, mas uma carruagem para ir à batalha. E aqui onde diz povo na sua Bíblia, também pode ser traduzido como exército. Ele apronta a sua carruagem, toma o seu exército, e é interessante que no versículo 7 há uma riqueza de detalhes de como que eles estão preparando esse grande exército para ir até o povo. Olha o versículo 7, repare aí: e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. A ideia aqui é que ele pegou muito e o melhor. Não é à toa que a NVI traduz da seguinte forma: levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Esses carros iam ali com 3 guerreiros e um no comando. Eu não consegui um número exato aqui, mas a ideia é uma grande mobilização. Ele reúne todo o seu poder para ir para essa batalha. Só que tente perceber a ironia do texto. Ele está ali mobilizando todo o seu exército, mas para lutar contra quem? Contra o Deus das pragas, o Deus das maravilhas. Ele está indo contra aquele Deus que fez tudo aquilo no Egito com meros carros. Eu quero fazer uma comparação, eu sei que ela é pequena, mas pense aqui que pega as crianças, os meninos aqui da nossa igreja, especialistas em arminhas de bolinha e Nerf, assim, os melhores. Um tiro, derruba vaso, quebra coisa, eles são bons. E põe eles para lutarem contra o exército dos Estados Unidos. Que não é nada. E aqui é ainda uma diferença infinitamente maior. E aí o texto dá uma espécie de nota explicativa. Por que Faraó está fazendo isso? Versículo 8: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Essa é uma lição muito importante. É Deus quem está endurecendo o coração de Faraó. Há aqueles que entendem que o endurecimento do coração de Faraó é passivo, como Deus deixando simplesmente o coração de Faraó seguir ali os seus intentos, porque o coração dele já é duro. E há aqueles que entendem que há um endurecimento ativo. Existem posições, teólogos reformados aí dos dois lados, homens firmes dos dois lados. Eu sou mais inclinado a um endurecimento ativo. Mas é interessante observar que se Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó, é provável que o povo pudesse ter saído antes, na segunda, na terceira praga. Mas nesse caso, o poder de Deus e as outras pragas não teriam sido manifestadas, o nome do Senhor não seria exaltado. Deus está agindo com o propósito de mostrar a sua gloriosa salvação ao seu
povo e fazer o seu nome conhecido em toda a terra. E aí percebam a progressão da narrativa, versículo 9: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, ou seja, toda aquela grande mobilização agora alcança o povo, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal-Zefom. A ideia aqui não é que literalmente eles chegaram, encontraram, estão ali juntos com eles, mas de que eles o avistaram. Imagine que você sabe para onde o seu inimigo foi, então você começa a os perseguir, e aí finalmente você os vê, você os alcança. Então todo aquele exército alcança, tanto é que no versículo 10 há essa progressão, e chegando, a ideia é, eles estão chegando cada vez mais perto, os filhos de Israel, e aí o texto relata, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu não sei se você já passou por uma situação parecida com essa. Imagina, eles vendo o exército se aproximando, é um momento de terror. Pense você aí nos momentos da sua vida, se você já passou por uma situação tão terrível de desespero, de ver ali, nós vamos morrer. É uma situação difícil. Está claro para nós que Faraó vai se dar mal. Mas para eles ali não é tão claro. A ideia do versículo 1 até o versículo 4 é que Moisés está sabendo desse plano de estar acampado ali no mar para o Senhor manifestar o seu poder, não os israelitas. Moisés está sabendo. E a última coisa que eles esperam é passar por isso. Provavelmente o que eles esperavam era sair e ir para a terra tranquilamente. Mas então eles se deparam com essa situação. Então, em certo sentido, que nós veremos outras implicações, é compreensível esse terror deles, essa surpresa deles. Irmãos, a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio e a perseguição pelo deserto até a chegada na terra prometida, ela é apresentada na Bíblia como uma espécie de tipo de vida cristã. A igreja, ela foi liberta da escravidão do pecado e ela está peregrinando neste mundo rumo à terra prometida, rumo ao descanso. Nós estamos peregrinando junto a Canaã celestial. E o ponto que eu quero que nós reflitamos é que o processo pelo qual Deus guia o seu povo é por vezes difícil para quem está ali dentro, vivenciando a situação e não sabe dos decretos de Deus. E eu iria além. É difícil até para aqueles que sabem os decretos, pensando aqui nos discípulos que foram avisados e após a morte do nosso Senhor estavam ali desiludidos. Então, muito provavelmente o povo não sabia dessa ação, e nós também não sabemos dos propósitos soberanos do Senhor em salvar o seu povo. E salvação aqui, talvez você diga assim, tá, mas nós já não somos salvos? Preste atenção no que eu vou dizer agora, porque se você não prestar atenção nisso, pode ser que você fique confuso ao longo do sermão. Nós podemos falar de salvação em vários sentidos. Salvação como algo que já aconteceu, nós já fomos salvos antes da fundação do mundo. Nós podemos falar da salvação no sentido da santificação, nós estamos sendo salvos. Nós podemos falar da santificação no presente como a justificação, nós somos salvos. E nós podemos falar da salvação também no futuro, no sentido da glorificação. Nós seremos salvos quando chegar a consumação.
Eu estou falando da salvação nesse quarto sentido. Nós seremos salvos na consumação. Então nós não sabemos os propósitos soberanos do Senhor em salvar o seu povo. É claro que Deus poderia ter liberto o povo do Egito, levado ali tranquilos, em segurança, sem nenhum momento de aflição até a terra. Deus poderia ter feito isso? Poderia, se Ele quisesse. Assim também com a igreja. Deus poderia simplesmente nos redimir da escravidão do pecado, redimir o nosso corpo e imediatamente introduzir-nos na terra prometida, na Canaã celestial. Mas o Senhor não faz assim. E às vezes nós temos a impressão de que a coisa não vai dar certo. Perseguições, crises políticas, ideologias anticristãs, guerras, ameaças, líderes maus, que claramente odeiam a igreja. Mas tudo isso não pode atrapalhar nem um tio no propósito soberano do Senhor em salvar o seu povo. Meus irmãos, o Senhor Jesus é por muitas vezes tratado como um cachorro que implora atenção, como alguém carente que precisa de atenção. Não, o Senhor Jesus reina, e todos os reis da terra estão sujeitos ao Senhor Jesus. Ele está revestido de autoridade absoluta, Ele governa como o rei no sentido mais absoluto da palavra. Por isso Deus não governa somente as ações de Faraó no passado e de outros homens. Deus ainda governa as ações e eventos ainda hoje. Os nossos medos, eles são normais, reais, quando nós vemos as decisões políticas, as movimentações, não são ilusórios. Deus não mente para nós acerca do perigo que cerca a igreja e que quer impedi-la de avançar. O que Ele nos lembra é que nós podemos confiar nele e descansar, porque as circunstâncias não são o padrão final, não eram para esse povo e não serão para nós. O Senhor possui propósitos soberanos. Crianças, se homens maus se levantarem contra a igreja de Deus, querendo fazer mal para ela, querendo perseguir, saibam que Deus usará até isso para cumprir os seus propósitos soberanos, e Deus não deixará de cuidar do seu povo. O que nós devemos temer muito mais não é o que está fora, é o que está dentro de nós, como nós veremos no seguir na narrativa. Versículo de número 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos no deserto? Percebam que eles estão reclamando agora com Moisés, eles estão fazendo algo muito parecido com o que Adão fez no jardim com Deus. E perceba a ironia, o sarcasmo do povo. O que eles estão dizendo é: nós vamos morrer. E aí então eles questionam: por que tu nos tiraste de lá? E percebam que eles estão desconsiderando Deus. Eles não citam Deus, eles não falam de Deus, eles estão desconsiderando completamente o Senhor. E aí o texto revela ainda mais. Não foi isso, disseram a Moisés. Não é isso, versículo 12, o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Isso não é encontrado em nenhum momento na narrativa anterior, eles falarem isso para Moisés, mas provavelmente é que isso não foi registrado, mas eles fizeram isso, eles falaram isso. E aí eles dizem ainda: pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aparentemente eles estavam
felizes com a sua vida no Egito, e para eles só tinha duas opções agora. Ou eles teriam ficado lá, ou agora eles iriam morrer. Eles estão ignorando os atos poderosos de Deus que os tiraram de lá. Eu falei da aflição, né? Que o povo estava aflito e que era um momento difícil. Mas Deus havia dito para o povo que os tiraria do Egito e os colocaria em uma outra terra. Eles sabiam disso. Eles viram os sinais, as maravilhas, as pragas. Eles viram isso, eles viram a nuvem, a coluna de fogo, eles viram Deus os guiando, o Senhor ia diante deles, o Senhor nunca se apartou deles, mas ainda assim o povo está dizendo que irá morrer, que não vai dar certo, que já era, e reclamam a Moisés. E como nós veremos, ou melhor, e como nós podemos observar em uma leitura, o que está aqui é o princípio do que vai acontecer em várias outras situações. Não é só aqui que o povo murmura. Em vários outros momentos o povo murmura, e que nós podemos talvez dizer que o clímax é a murmuração quando os espias trazem o relatório. E aí o povo, ao invés de dizer, não, olha o que o Senhor fez por nós no Egito, olha como Ele afundou os cavalos e as carruagens de Faraó, Ele vai nos colocar aqui, Ele derrubará tudo, Ele fará. Não, o povo murmura. E aqui, novamente, meus irmãos, o povo deveria ter dito, não, olha o que o Senhor já fez no Egito. Ele certamente vai nos livrar, Ele vai nos salvar. Mas ao invés disso, eles murmuram. Mas apesar disso, o Senhor é misericordioso e não deixa de salvar o povo. Ele poderia ter os destruído, mas Ele não faz isso. E meus irmãos, há alguns alertas para o povo de Deus diante da murmuração deles aqui e das outras que acontecerão. O autor aos Hebreus, aplicando o Salmo 95 para a igreja de hoje, ele diz para nós, não endureçam o coração. Não endureçam o coração. As coisas vão mal, vocês passam por situações difíceis, nós passamos por situações difíceis, e como é fácil culpar a Deus, reclamar, duvidar do poder do Senhor. E um espírito queixoso, ele sempre revela, ou melhor, ele é sempre um indicador de incredulidade. Nós podemos extrair isso aqui deste relato. Se nós resmungamos quanto ao tratamento de Deus das nossas questões, é porque provavelmente nós duvidamos da sabedoria, da bondade e até do poder do Senhor. O comentarista Richard Phillips, ele diz o seguinte: a reclamação é sintoma de um profundo mal-estar espiritual. Se nós murmuramos e reclamamos, se nós nos rebelamos e nos revoltamos, isso indica um podre conhecimento de Deus. E é isso que o profeta Isaías diz, Isaías 1:3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Meus irmãos, não sigam esse exemplo de Israel, lembre-se da obra salvadora de Deus, a qual demonstra o seu cuidado por você, Ele pode livrá-lo. Que o seu objetivo seja glorificar, exaltar, agradecer a Deus, principalmente em momentos difíceis, em momentos de dificuldades e de provações. Mas não só isso, irmãos. Os israelitas, eles deveriam ter fixado os seus olhos em Moisés. Moisés era, em Êxodo, um mediador entre Israel e Deus. Eles, diante da provação, deveriam ter mantido o foco em Moisés. Moisés, e agora? O que a gente faz?
depois de tantas coisas poderosas, coisas grandiosas que Moisés operou por meio do Senhor, ele era a pessoa adequada para, nesse momento de provação, eles se achegarem, falarem, conversarem, pedirem para que ele clamasse. Mas o que eles fazem? Eles não confiam em Moisés. E por isso o que acontece? Toda aquela geração morre no deserto. Quão maior será o preço daqueles que não confiarem no Senhor Jesus? Alguém que é muito maior que Moisés. Por isso o autor aos Hebreus diz, Hebreus 2:3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Crianças, esse é um alerta para vocês. Não negligencie a salvação que é ofertada a vocês. Não negligenciem. Se vocês não entregarem a vida de vocês a Cristo, se vocês não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, vocês irão perecer de forma terrível. Arrependam-se. O texto prossegue agora, irmãos. Então Moisés, no versículo 13, diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, Moisés, que sabia da estratégia, sabia o que iria acontecer, diz para o povo: não temer. Eles estavam temendo, eles estavam com muito medo. Moisés diz para eles não temerem, para eles ficarem firmes, essa também é uma possível tradução, e verem. Deus quer que os israelitas vejam a sua salvação, vejam os cavalos sendo afundados, as carruagens. Mais que qualquer outro aspecto dessa derrota, o fato de que tenham sido os carros e os cavaleiros que afundaram no mar, transformou em um momento épico da história de Israel, isso que está acontecendo aqui. E Deus quer que eles vejam o livramento que o Senhor faria. E aí o confronto e esse livramento vai ser uma demonstração de tudo o que o Senhor pode fazer quando Israel decide confiar naquele que batalha por eles. No Novo Testamento, nós somos apresentados a ideia de que Jesus Cristo é o novo Moisés, conduzindo o povo de Deus para a terra escolhida. Por meio de Cristo, o novo Moisés, a igreja, o novo Israel, entra no céu, a nova terra prometida. Cristo veio para completar o que o primeiro Moisés não completou e que Josué depois teve que fazer. O significado disso é que Cristo vai à frente do seu povo para clarear o caminho. Ele tem proclamado o caminho de vitória por meio de perfeita obediência para a nossa salvação. E embora nós falhemos tantas vezes, pela fé em Cristo, nossas faltas são ocultadas em sua vitória. Nossa infidelidade é revertida em obediência. Nós passaremos pelo deserto em segurança e entraremos no descanso do Senhor. Sim, se confiarmos as nossas vidas ao Senhor Jesus, aos cuidados de Jesus, confiando na força que Ele dá a todos os peregrinos. É por meio de Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação e que nós conseguimos graça
para confiar na grandiosa salvação de Deus sem murmurar. Que o Senhor nos ajude a confiarmos nele definitivamente, sem murmurar. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, tem propósitos soberanos, decretos que nós não entendemos e que por vezes são muito difíceis para a tua igreja, mas o Senhor reina e o Senhor está cumprindo os teus propósitos e a tua igreja não perecerá, a tua igreja não morrerá, nada poderá destruí-la. Obrigado, ó Deus, por essas verdades, que em nossa mente, em nosso coração tenhamos viva a doutrina que Cristo é Rei, que Ele reina. E ó Deus, nos ajuda a nos mantermos firmes, com o coração firme diante das circunstâncias, sem murmurar, sem reclamar, sem desconfiar da tua bondade para conosco, da tua fidelidade que é tão grande. Ajuda-nos, ó Deus, precisamos da tua graça nos auxiliando. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.